Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Alegria poder estar aqui nessa noite, podendo compartilhar da palavra. Essa noite, como tem sido essas terças, seja uma noite de bênção na sua vida, uma noite onde os céus estejam abertos sobre esse lugar, que você possa encher teu coração de expectativa, né? Que ele possa já estar cheio de o seu coração de expectativa nas coisas que Deus acrescentará na nossa vida nessa noite, porque eu creio mesmo que aonde Jesus está, grandes coisas acontecem. Você não vê na palavra de Deus lugar onde ele entrou, onde ele permaneceu, e milagres não aconteceram, portas não foram abertas, pessoas sendo curadas, ressuscitadas, que assim possa ser o nosso tempo na presença dele, não apenas nessa noite, mas toda vez que nós entrarmos por essa porta, o nosso coração possa se encher de uma expectativa nova na presença de Deus. Alegria poder estar aqui, trago um abraço da nossa igreja ali em Itaipava, que você continue orando, continue lembrando de nós, como toda vez que eu venho aqui eu peço isso, né? Para que você continue buscando, orando a Deus por aquele lugar, um lugar tão estratégico na presença de Deus. Deus tem nos abençoado ali de uma forma tão maravilhosa, e creio que muito mais Ele ainda há de fazer na nossa vida e em nosso coração. Amém, meu irmão? Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso 9. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 9. Você encontrou? Amém? Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a esta hora eu não tiver a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isso, levantou-se e foi para escapar com vida, e se foi. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou, pois, e comeu, bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Você pode repetir essa última frase comigo? Que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, que fazes aqui, Elias? Amém. Eu queria nessa noite pensar, a partir dessa palavra que Deus colocou no nosso coração, e o título é Vencendo a Desistência. Eu fiquei pensando nessa palavra e acredito que não há nada pior na vida de um homem e de uma mulher de Deus do que a desistência. A desistência, ela pode matar projetos, não apenas os nossos projetos, mas projetos que foram concebidos no céu. A desistência, ela pode nos tirar daquilo que foi comprado com um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus. E muitas vezes nós somos tentados na nossa vida a abrir mão, a desistir, a ficar pelo caminho, muitas vezes, os projetos que mesmo o Senhor colocou na nossa vida. E algumas pessoas abrem radicalmente, abrem mão radicalmente da sua fé,
abrem mão radicalmente do seu chamado, abrem mão radicalmente da sua família, dos projetos que Deus colocou na sua vida. E nós vivemos um tempo onde há muito crescimento por parte da igreja, né? Glória a Deus por isso. Esses dias eu estava ouvindo uma estatística falando que, se eu não estou enganado, em 2030, né, que está aí às portas, o Brasil já será 50% conhecido como um país de pessoas convertidas ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, são muitas pessoas que abandonam o caminho, são muitas pessoas que não permanecem nas coisas que o Senhor colocou no coração delas, e elas acabam se desviando, deixando a palavra de Deus a segundo plano, a terceiro plano, e seguindo o próprio rumo, seguindo o seu próprio coração. Pessoas que um dia provaram da bênção, pessoas que um dia estavam aqui, como eu e você, reunidos, levantando as nossas mãos, chorando na presença de Deus, provaram da presença de Deus, provaram do toque do Senhor, mas ainda assim, por algum motivo, ou até mesmo sem motivo algum, pessoas desistiram, pessoas que deixaram e ficaram à beira do caminho, deixaram um arado no meio do campo, né, e voltaram para a sua antiga vida, voltaram para onde Deus tinha tirado elas com mão forte, como a palavra de Deus diz, que com mão forte o Senhor tirou aquele povo do Egito. E assim também, eu creio que nessa noite há muitas pessoas aqui que o Senhor, com mão forte, com mão poderosa, tirou você de onde você estava, amém, meu irmão? E colocou você sobre rocha firme, e essa rocha se chama Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E muitas vezes nós percebemos que muitas pessoas, elas não conseguem permanecer, não conseguem, como aquela palavra diz, cavar um pouco mais, né, permanecer na palavra. A nossa vida, eu creio que precisa ser ter raízes profundas na presença de Deus, para que quando vem o dia mal, para que quando vem as tempestades da vida, nós tenhamos condição de permanecer firme nas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Mas às vezes nós desistimos, e não desistimos radicalmente, como eu disse o primeiro grupo, mas desistimos da fé. Há momentos que nós não temos mais força para a caminhada, para as coisas que o Senhor tem proposto diante de nós, seja pelo peso da conquista ou pelas batalhas espirituais que nós enfrentamos. Muitas vezes nós chegamos ainda que de uma maneira errônea, né, errada, nós pensamos que a decisão mais acertada seria eu abandonar as coisas que Deus tem para mim, os projetos de Deus, porque não há mais força, não há mais fé para essa caminhada. E você já deve ter ouvido, né, sobre esse texto, ou lido sobre esse texto, na vida de um homem chamado Elias, um profeta de Deus. Mas esse texto me chama a atenção porque ele fala de gente como eu e você. É interessante pensar que Elias foi um dos homens mais pródigos, né, em Deus, que essa terra já conheceu. É tão forte o nome de Elias, a pessoa de Elias, que quando Jesus, em algum momento, pergunta para os seus discípulos, quem diz o povo que eu sou? Os discípulos falaram assim, Senhor, o pessoal aí está dizendo, uns estão te chamando de Elias, outros estão te chamando de outras pessoas, mas o nome de Elias foi citado nesse momento, porque Elias é uma referência para o povo de Israel. Elias é alguém que marcou a sua geração, marcou o seu tempo, um dos profetas que não apenas marcou a sua geração, mas também as gerações futuras. E nesse capítulo 19, esse homem de Deus, ele está desistido. Ele havia desistido dos projetos de Deus, ele está desanimado. Ele se desviou do caminho para o qual o Senhor tinha traçado para ele. E não apenas servir ao Senhor e do ministério profético, que abençoava a todo Israel, ele desistiu do ministério e ele também está desistindo do Senhor. E ele entra numa crise pessoal, né, num engodo que cega os olhos dele, como muitas vezes acontece conosco. Nosso coração muitas vezes fica cego diante das coisas que Deus tem e está fazendo na nossa vida.
Eu creio, querido, que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida é fiel para completar. O nosso Deus é Deus que termina aquilo que Ele começa. O nosso Deus é aquele que completa aquilo que um dia Ele começou. E muitas vezes nós temos essa compreensão que ele entrou nessa crise pessoal, que lhe cegou os olhos a ponto de ele entrar nessa caverna, e ele ficar ali num processo depressivo, amaldiçoando a sua própria vida. E dizer de Deus, né? Deus, eu não quero outra coisa, senão a morte. Eu quero para mim a morte, eu não quero mais viver, eu desisti, eu não quero mais os seus sonhos, eu não quero mais as coisas que o Senhor tem para mim, eu quero para mim a morte. E para quem conhece a história, né, sabe da história de Elias, sabe que essa passagem do capítulo 19 não combina, como eu disse, com a vida de Elias. Porque esse mesmo homem que está nessa caverna, pedindo para si a morte, amaldiçoando a sua vida, esse mesmo profeta que esteve desafiando os 400 profetas de Baal numa praça pública, desafiando e dizendo para ele se Baal realmente é um Deus poderoso, que faça descer fogo do céu. E esse mesmo homem, aquele homem que ora ao Senhor, e o Senhor ouve a sua oração, e a passagem diz que o fogo de Deus cai sobre aquele lugar, porque a vida desse mesmo homem se colocou na presença de Deus. A vida de Elias é aquele homem que quando ora, cai fogo do céu, e você não acredita que a gente está falando do mesmo homem, a gente está falando da mesma passagem, desse mesmo homem que está pedindo para si a morte. E uma coisa que me chama a atenção nessa história, é que homens são frágeis, né? Nós somos frágeis. E uma outra coisa que me chama a atenção nessa palavra é que Deus, Ele nunca desiste de nós. Você pode dizer, obrigado, Senhor? Aleluia. Deus não desiste de nós, Deus não nos abandona. Deus, Ele não se esquece da nossa vida. Nosso Deus é um Deus que não nos descarta quando nós estamos em tempos de crises. Ele não nos coloca no rol dos perdidos, mas Ele faz de tudo para poder restaurar a nossa vida. Graças a Deus por isso. Essa história era uma história que me ensina muito, porque essa passagem, querido, pode ser uma palavra preventiva, uma vacina para a tua vida. O Senhor pode estar usando nesse lugar para trazer cura para a tua vida também, que porventura esteja nesse mesmo processo de desânimo, de sobrecarga que Elias está vivendo. A primeira coisa que eu aprendo nessa palavra, querido, é que não há super-herói da fé. Não há. Eu estou falando aqui de alguém que é conhecido pelos seus opositores como perturbador de Israel. No sentido de aonde esse homem estava, grandes coisas aconteciam através da sua vida. A vida de Elias é tão radical no sentido de pensar que ele expõe várias vezes a sua vida em prol do chamado de Deus, em prol das coisas que Deus tinha colocado no coração dele. Elias é um homem capaz de confrontar reis e principados malignos. Ele chama esses 450 feiticeiros para um duelo de fé, para um duelo para mostrar quem é o Deus mais poderoso nessa batalha. Mas olhando, querido, todas essas facetas de Elias, poderíamos dizer que está aqui um super-homem. Está aqui um homem que, mesmo que as situações pareçam contrárias para ele, ele não vai desistir. Mas não é isso que nós vimos. O que nós vimos é que Elias está vivendo uma crise, o que nós vimos é que Elias está dentro da caverna pedindo para si a morte, mesmo com tantas experiências com Deus. Nunca olhe, querido, para alguém. Nunca olhe para alguém como alguém que não vai falhar. Alguém, aliás, que não pode falhar. Existem pessoas que permanecem de pé, aliás, nós permanecemos de pé,
E se nós estamos de pé, estamos unicamente pela graça de Deus. Amém, meu irmão? Estamos unicamente pela graça de Deus. Se eu olhar no espelho, querido, se olhe no espelho e reconheça hoje a sua fragilidade. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Nós não podemos ser como aquele fariseu que chega diante de Jesus, bate no peito e diz assim, e diz que graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como esses pecadores. Não. Precisamos reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer todo dia que nós necessitamos de Deus, que todos os dias você acorde e tenha uma consciência da sua humanidade. A graça de Deus, que façamos uma oração pela manhã e a gente peça ao Senhor, Senhor, livra-me do mal e guarda o meu coração para que eu não peque contra Ti. Que todos os dias, querido, nós sintamos a necessidade de estar conectados à nossa igreja, de estar conectado aos nossos pastores, de estar conectado aos nossos líderes, porque quem caminha sozinho, caminha em direção a essas coisas que nós estamos dizendo. Eu preciso reconhecer, e por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque numa terça profética, você está nos levando a pensar sobre a vida de um profeta, porque a vida de um profeta também tem os seus dias maus, a vida do profeta também tem algumas situações, dias difíceis para ele, mas eu creio numa palavra firme de Jesus para a nossa vida, que Ele estaria conosco todos os dias. Amém, meu irmão? Que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é socorro bem presente na hora das nossas angústias e tribulações. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Como Romanos capítulo 14, verso 4 diz, quem és tu que julgas o servo alheio? A palavra de Deus sempre traz alerta para a nossa vida contra o julgamento, contra aquele que caiu. Talvez hoje, pela misericórdia e graça de Deus, nós estamos de pé, mas a gente precisa lembrar de onde o Senhor nos tirou. A gente precisa lembrar que aquele que não está de pé hoje, necessita da misericórdia, não precisa de julgamento, não precisa de apontamento, não precisa de mais julgamento que ele está vivendo. E uma atitude, muitas vezes, que nós temos altiva na presença de Deus, de tantas pedras na mão, sobre aqueles que estão desanimados no seu processo de fé, e muitas vezes sobra pedras nas nossas mãos, e faltam mãos estendidas, para que a gente tenha misericórdia, como o Senhor tem misericórdia de nós. Quando isso acontece, querido, nós perdemos a nossa noção, a noção da nossa humanidade. E esse não é o sentimento de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Você pode repetir isso comigo? Deus é amor. Graças a Deus. E por considerarmos muitas vezes melhor do que as outras pessoas, muitas vezes a igreja ela é conhecida como uma instituição julgadora. Deus não nos constituiu como juízes, mas Deus nos constituiu nesse mundo como sal da terra, como luz do mundo, como pessoas sedentas e maravilhadas com as coisas que Deus tem para acrescentar na nossa vida ainda, e eu preciso fazer diferença no lugar onde eu estou. Eu não estou falando aqui para que a gente aprove, tenha a aprovação do pecado, mas sim que você possa entender que quem está à sua volta é gente também como você. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, mas mesmo sabendo das nossas fragilidades, mesmo sabendo que nós somos pó, Ele decidiu investir na minha vida e na sua vida. Ele decidiu fazer um investimento, e Ele investe não apenas naquela cruz, mas Ele investe diariamente na minha vida e na sua vida. Você sabe o que é isso? Isso se chama graça de Deus. O favor que nós não merecemos, mas Ele está sempre diante de nós. Nós somos chamados, queridos, a viver pela graça de Deus. A igreja de Deus, ela é composta de gente, composta de pessoas. Dá uma olhada para a sua volta. Tem algum anjo aí? Hein?
Tem alguma anja sentada aí no seu lado? Não. Então, que nós venhamos a viver um evangelho que julgue menos e acolha mais as pessoas. Que nós venhamos a viver um evangelho que aponte menos. E aí a gente tem a condição de trazer as pessoas para perto de Jesus através da nossa vida. A segunda palavra que Deus coloca no meu coração para ministrar nessa noite para você é que Deus, Ele não desiste daqueles que lhe pertencem. Você pertence a Jesus? Amém? Então Jesus, Ele nunca vai desistir de você. Olha o que diz o verso, se você está com sua Bíblia aberta ainda, o verso 11 e o verso 13, nos fala desse momento tão crucial, tão difícil na vida de Elias, onde ele está pensando em desistir de todas as coisas, porque Elias, ele fez a rota do desvio do projeto de Deus. Elias blasfemou, Elias reclamou de Deus, ele se isolou, saiu da comunhão, deixou as pessoas para trás. E ele diz, só ficou eu sou o único fiel na minha geração. Elias foi arrogante no sentido de pensar e muitas vezes ignorar as investidas que Deus havia feito na vida dele, ali, quando Deus enviou o anjo para que ele pudesse sair daquele lugar. Deus enviou anjos com pão do céu, mas isso não foi suficiente para que Elias desistisse do seu caminho, de entrar na escuridão daquela caverna. Deus, Ele poderia descartar Elias, como Deus, Ele poderia muitas vezes descartar a cada um de nós, né? Porque Deus é autossuficiente. Muitas vezes você pensa, mas pastor, como é que Ele vai descartar Elias, se Elias é uma pessoa tão importante no ministério ali em Israel? Como é que Ele vai descartar esse homem de Deus? Meu irmão, Deus é autossuficiente em toda a sua obra. Deus, Ele não precisa de nós. Graças a Deus mesmo. Graças a Deus. Mas o nosso Deus não é como um técnico de futebol que ele usa as peças para o seu propósito, não. O nosso Deus é movido pelo amor. O nosso Deus é movido por misericórdia. O nosso Deus é movido por graça. E é por isso que Ele vem, ao invés aos níveis da nossa caverna, Ele vem aos níveis da nossa caverna, para que a gente possa voltar para o rumo da onde nós saímos porventura. Ele não vai se conformar com a minha desistência e com a sua desistência. E eu não estou pensando aqui desistência no sentido apenas espiritual, da minha casa, ou da minha vida com Deus, do meu caminhar com Jesus, não. Tantas e tantas pessoas estão desistindo de projetos. Ontem mesmo eu ouvi dados que nesse ano, aliás, em 2 meses, no Rio de Janeiro, não sei quantos divórcios aconteceram. Pessoas desistindo de um projeto de Deus, que é a família. A gente pode pensar de tantas pessoas, falar em desistência, nós então estamos falando apenas de um caminhar com Deus, mas tantas e tantas pessoas estão desistindo da sua própria vida e dando cabo a ela, dando fim a ela. Eu não estou pensando simplesmente no caminhar com Deus, mas eu estou pensando que muitas vezes nós desistimos das coisas que o Senhor colocou diante de nós, aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que ainda não entrou no nosso ouvido, no nosso coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem projetos maravilhosos para a tua vida, meu irmão. Deus tem ministérios poderosos para derramar ainda sobre a tua vida. Deus ainda tem tanta coisa para fazer na sua vida e através da sua vida. E Deus me traz aqui nessa noite para dizer a você, não desista. Não olhe para trás. Não se intimide com as ameaças do diabo, como Elias está intimidado com as ameaças de Jezabel. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós?
Não desista. A gente pode pensar aqui sobre vários níveis de desistência. Mas a gente está dizendo aqui que o Senhor, Ele não desiste de nós. Porque quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo Pedro, um homem que viveu de uma transformação tão poderosa na presença de Deus, mas Pedro chegou no seu limite. E quando Jesus foi preso, olharam para Pedro e falaram assim: você é um deles. E ele diz assim: não, eu não sou. E ele nega Jesus por 3 vezes. A gente pode pensar que Jesus poderia desistir de Pedro, mas Jesus não desiste de Pedro. E depois da ressurreição, depois de um tempo, Jesus vem até aquele lugar. E quando Pedro está ali, já voltou para a sua vida, já está pescando, ele vê lá alguém sentado, não reconhece direito quem é, mas alguém fala assim: parece Jesus. Jesus tinha voltado para dizer para Pedro: Pedro, eu estou aqui não para te apontar, eu estou aqui não para te julgar, mas eu estou aqui para te dizer que eu não desisto de você. Aleluia. Eu estou aqui para dizer que você é especial na minha vida. Por que não pensar também nos discípulos do caminho de Emaús, aqueles discípulos que estão voltando para a sua vida? Jesus fala para eles: olha, não saiam de Jerusalém, porque aqui em Jerusalém vocês serão revestidos de poder, vocês serão revestidos da minha presença. Mas aqueles discípulos, eles estão tão desanimados na sua caminhada, que eles desistem das coisas que Jesus falou. Prova disso é que eles falaram assim para o próprio Jesus: nós pensávamos que seria Ele que viria nos justificar, nós pensávamos que seria Ele, mas não é. A gente está voltando para a nossa vida, voltando para o caminho. Mas eu queria nessa noite, querido, em nome de Jesus, dizer que o Deus que nós servimos é um Deus que, mesmo quando nós estamos voltando para nossas vidas, voltando no caminho de Emaús, é aquele que se coloca do lado e ministra no nosso coração: eu não desisti de você. Eu tenho um projeto poderoso ainda para fazer na sua vida. Deus ama, querido, você. Deus me ama. E não há nada que eu faça que Deus me ame mais. Não há nada que eu faça que Deus me ame menos. E apesar dos meus argumentos, nenhum deles é plausível diante de Deus para justificar a minha desistência. Tantos são os argumentos das pessoas que chegam diante de nós, né, pastores. Argumentos esses que muitas vezes elas têm, são argumentos vivos, são argumentos reais. E elas argumentam dizendo o motivo que elas estão deixando a igreja, o motivo que elas estão deixando a caminhada com Jesus. A palavra de Deus para Elias não é de condenação, mas é de perplexidade, no sentido de perguntar para Elias: Elias, o que você está fazendo nessa caverna? E talvez, querido, a caverna ela seja mais real na minha vida e na sua vida do que a gente pensa. Caverna é lugar da gente se esconder dos propósitos de Deus. Caverna é lugar da gente ficar ali quietinho, paralisado, esperando que lá fora melhore para que a gente saia. Caverna é lugar onde a gente entra e a gente não quer saber de muita coisa, a gente quer permanecer nesse lugar. Elias, ele tinha sim motivos, sim. Certamente os motivos de Elias são reais. Ele está tentando guardar a sua própria vida. Mas eu fico pensando por que as pessoas desistem, né? Por que as pessoas desistem da vida, desistem da fé? Por que as pessoas desistem das suas famílias, dos seus sonhos? Algumas pessoas têm o desejo de matar aquilo que Deus colocou diante de si, outras têm apenas a vontade de deixar morrer. Mas a palavra que Deus nessa noite me traz aqui desse lugar, para trazer ao teu coração, é: não desista, é persevere em Deus, persevere que Deus, querido, vai te visitar, que Ele visite a cada um de nós nessa noite, nesse lugar, da mesma forma que Ele visitou Elias, da mesma forma que Ele visitou os discípulos pescando, como Ele visitou os discípulos no caminho de Emaús. Em nome de Jesus, nessa noite, eu quero profetizar sobre a tua vida, presença de Deus. Presença de Deus em meio às fornalhas que você esteja passando.
Presença de Deus sobre a cova de leões que talvez você está. Presença de Deus no meio dessa caverna. Em nome de Jesus. Terceira coisa que eu queria ministrar nessa noite é que Deus, Ele não muda de perspectiva pela perspectiva pelo qual Ele nos vê. Deus não muda a perspectiva pelo qual Ele nos vê. Ainda que nós estejamos longe, Ele não muda a perspectiva dele sobre nós. Deus, Ele não trata Elias como um desviado. Deus trata Elias como um profeta. Deus trata Elias como um filho. E Ele diz assim: Elias, você ainda tem um caminho a seguir, Elias. E Deus, nessa noite, me traz nesse lugar para lembrar a você que você ainda tem um longo caminho a seguir. E esse caminho será um caminho vitorioso na presença de Deus. Esse caminho será um caminho de Deus te usar de uma forma que Ele ainda não te usou. De Deus colocar na sua boca palavras de vida, palavras de salvação, que Ele ainda, porventura, não tenha colocado até os dias de hoje. Há um caminho muito grande pela frente. Há pessoas guardando do seu ministério, há pessoas enterrando os ministérios. Há tantos dons maravilhosos, querido, que Deus colocou sobre a tua vida, sabe? Há tanta potência na sua vida que você nem imagina. E quando Deus olha para mim, Ele não vê, Ele olha para você, Ele não vê na perspectiva que você se vê, que você olha no espelho, das coisas que as pessoas dizem ao seu respeito, não. Esses dias eu estava lembrando, na faculdade de teologia, quando eu estava estudando, né? Ninguém queria fazer trabalho de grupo comigo. Não sei por quê. Quando o professor falava assim, trabalho de grupo, os grupos já iam se arrumando, já ia todo mundo assim. Eu olhava e falava assim, deixa eu entrar aqui, não, está fechado. Eu ia para outro grupo, deixa eu entrar aqui, não, a gente vai incluir o outro que não veio hoje. E muitas vezes eu aceitei isso para mim e falei, meu Deus, realmente eu sou tão ruim, como é que o Senhor vai me usar? Realmente eu sou tão... Ninguém quer ficar do meu lado. Mas sabe por que eu posso dar graças a Deus nessa noite? Porque graças a Deus que Deus nos vê de uma forma diferente que nós nos vemos. Deus nos vê. Eu lembro que, eu tenho tantas histórias, né, mas eu lembro de uma vez, de uma professora que chegou para minha mãe e falou assim, esse menino aqui, ele não vai dar em nada não. Dona, guarda o seu dinheiro. A senhora está jogando dinheiro no lixo. Esse menino aqui não vai dar em nada não. Ele é uma peste. Ele não vai dar em nada não, amor, dona. E eu dou graças a Deus nessa noite, porque Deus não me vê da forma que as pessoas me veem. Graças a Deus. Os sonhos de Deus, querido, para a sua vida são muito maiores que os teus. Os sonhos de Deus para a sua vida são muito maiores do que os sonhos das pessoas ao seu redor. Os sonhos de Deus para mudar a sua vida são muito maiores do que os seus pessoais. E Elias não está entendendo isso. Elias está ali, envolvido no seu drama, envolvido no seu choro, envolvido ali nas coisas dele mesmo. E Deus está ministrando para ele, Elias, o que você está fazendo nesse lugar? Eu trago essa palavra de Deus para a sua vida nessa noite, te perguntando, como Deus me perguntou nesses dias, através da ministração dessa palavra, o que é que você está fazendo nesse lugar? Eu lembro uma vez que nós saímos, lá em Caxias a gente tinha um projeto chamado Projeto Atitude, e todo final de culto, na terça-feira, nós saímos, cerca de 30, 40 pessoas, e a gente ia para as cracolândias da cidade, levando quentinho, levando a palavra de Deus. E numa dessas noites, a gente está ali, e um rapaz da Cracolândia, muito sujo, ele estava vindo com as mãos completamente cheias de comida, né, de resto de arroz, de feijão, e ele estendeu a mão para mim, e eu falei, meu Deus, e agora? E eu estendi a mão para ele estendeu a mão para mim, ele me deu um abraço, sujou minha roupa toda de resto de feijão, de macarrão. E a gente fez a nossa roda de culto, e começamos a cantar, e ele pediu assim, eu posso cantar uma música?
falei, pode. E quando ele estava ali cantando, ele pediu para cantar e ele começou a cantar a Deus, ele começou a louvar a Deus, mesmo naquele estado, mesmo naquele momento que ele estava vivendo. E tinha a voz daquele rapaz tinha tanta potência, a voz daquele rapaz tinha tanta graça de Deus, sabe? Mesmo ele ali naquela condição. E eu cheguei a me perguntar, Deus, mas como é que ele está nesse sentido e os dons permaneceram? E Deus me levou lá para Romanos capítulo 11, 29, que diz que os dons e a vocação do Senhor, eles são irrevogáveis. Os dons e a vocação do Senhor são irrevogáveis. É por isso, querido, que Deus, Ele quando dispensa algo sobre a minha vida, sobre a sua vida, por mais que eu não entenda, por mais que eu viva, porque eu não viva, isso é irrevogável. Se a palavra de Deus me chamou para ser mais do que vencedor e te chamou para ser mais do que vencedor, isso é irrevogável. Se a palavra de Deus e Deus me chamou de filho, te chamou de filho, de filha, isso é irrevogável. E esse menino, a gente convidou aquele grupo, né, para ir na igreja, um domingo. Pediu para que aquele domingo ele não usasse droga, para que aquele domingo ele fosse lá estar com a gente. E ele foi, com a melhor roupa que eles podiam. A gente abriu a igreja, né, para a gente, eles tomarem banho, que eles viam em condição de rua. E eu lembro que a gente colocou, na primeira cadeira, nas primeiras cadeiras colocamos ele. Ouvimos tanta reclamação, absurdo vocês trazerem esse tipo de pessoa para dentro da igreja. Absurdo, como é que a gente vai colocar, a gente vai sentar nesses lugares depois? Como é que nós vamos usar os banheiros depois? E a palavra que Deus colocou no nosso coração é aquela passagem do endemoniado de Gadareno, quando as pessoas ali naquele lugar deram mais importância aos porcos do que ao homem livre, do que ao homem sarado e remido pelo sangue de Jesus. E sabe, muitas vezes nós como igreja estamos muito mais interessados nas nossas condições, na nossa própria vida, do que pelo outro. Olhamos o outro numa condição de condenação, mas a gente precisa pedir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, dai-me os seus olhos. Dá-me os seus olhos para que os meus olhos sejam olhos de misericórdia. Para que mesmo que eu veja uma pessoa numa condição tão ruim quanto essa, eu tenha condição de olhar essa pessoa como um filho e uma filha amada de Deus. Dá-me os seus olhos, Senhor. Dá-me os seus olhos. Se Elias, querido, desistissem da sua caminhada, imagina quanta coisa deixaria de acontecer na vida dele e na vida das pessoas ao seu redor. Se Elias desistisse da caminhada, reis deixariam de ser ungidos, profetas com porções dobradas teriam deixado de existir. Imagine se os heróis da fé tivessem desistido. Imagine se os meus pais, como eu mesmo disse, tivessem desistido. Imagine se a minha esposa tivesse desistido de mim. Quando eu desisto, eu comprometo a história do outro, eu comprometo a minha história e eu comprometo a história do outro. É tão fácil você perceber isso na vida dos filhos de pais divorciados. Além de eu comprometer a minha história, eu comprometo a história do outro. Eu deixo as pessoas, elas deixam de ser abençoadas quando eu desisto. Eu finalizo, querido, nessa noite pensando que todo o esforço ou ação de Deus para que eu e você não venhamos a desistir, ela tem um limite. Eu falei que o nosso Deus é um Deus que não desiste de nós. Você crê nisso? Mas todo o esforço dele, toda a ação dele, tem um limite. E sabe qual é esse limite? O direito que ele nos deu de fazer as nossas próprias escolhas. Se nós vamos sair desse lugar ou se nós vamos permanecer nesse lugar. É tão maravilhoso perceber que Deus ele envia tantos recursos para que Elias pudesse ali sair daquele lugar. Chama a atenção de Elias do lado de fora, com trovões,
com raios, com tantas coisas, chamando atenção para que Elias pudesse olhar para o lado de fora. É interessante perceber que Deus ele não entra na caverna, mas ele chama Elias para fora. A voz entra na caverna e diz: Elias, Elias, vem para fora. Elias, sai desse lugar. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele não toma a pulso o governo da sua vida, meu irmão. É necessário que você entregue para Ele. Como nós cantamos nesse lugar, reine sobre nós, venha o teu reino. Ele não vai tomar a pulso. Ele não vai tomar e arrancar de você algo que você não queira dar. Ele pede para Elias, ele conversa com Elias, ele manda os recursos para Elias, para mostrar do seu amor, mas a escolha é de Elias. Deus vai até esse limite, esse é o limite do esforço e da ação de Deus em relação a nós. Deus decidiu, querido, que seria seguido por pessoas que o amam, não pessoas que precisam ser diariamente alimentadas, de pessoas que precisam diariamente pedir pelo amor de Deus. Às vezes, o líder, você que é líder de célula, às vezes você tem que, se esforçar. Muitas vezes a gente gasta tanto tempo com pessoas que já decidiram no seu coração e, glória a Deus, precisamos mesmo investir todo o tempo necessário para cuidar de pessoas e dizer para elas: não desiste. Mas muitas vezes nós pedimos pelo amor de Deus para que ela não abandone a célula. Pedimos pelo amor de Deus para que ela não abandone a igreja. Mas muitas vezes, querido, eu preciso entender que Deus, Ele não toma pulso o governo da vida de ninguém. É necessário que voluntariamente eu entregue a Ele o governo da minha vida. Eu entregue a Ele o meu coração. Eu digo: Senhor, que se cumpra em mim, não a minha vontade, mas se cumpra em mim a Tua vontade. É tão difícil para nós vivermos o reino de Deus. Nós vivemos num país democrático, onde nós colocamos os nossos líderes, e se a gente não está satisfeito, nós tiramos os nossos líderes, como aconteceu tão recentemente agora. Mas, no reino de Deus, querido, eu preciso entender, é difícil para a gente entender, uma vez que nós vivemos numa democracia. O reino de Deus é totalmente diferente dessas coisas, porque reino de Deus é reino de Deus, ou seja, tudo pertence ao rei, eu não sou dono de nada. Se você quer viver o reino de Deus, tudo é dele, até mesmo as suas vontades. Até mesmo a sua vontade de desistir, até mesmo a sua vontade de olhar para trás, agora tudo é do rei. O meu dinheiro é do rei, a minha casa é do rei, a minha família é do rei, os meus filhos são do rei, os meus bens são do rei. Tudo pertence ao rei. Por isso, querido, Deus nos deu a livre capacidade da gente decidir. E aí está o limite de Deus. Se não fosse esse limite, Ele nos pegaria, muitas vezes pela orelha, e nos levaria aos propósitos dele. Mas eu quero nessa noite, querido, em nome de Jesus, dizer que a tua vida é uma vida com propósito. A sua vida é muito além de uma relação entre os seus pais. A sua vida, antes mesmo dos seus pais conceberem você, você já tinha sido concebido no coração de Deus, concebido no coração do nosso Pai. E quando eu olho para a sua vida nessa noite, quando Deus me faz olhar para a sua vida nessa noite, Deus me faz, certamente lembrar para você que a sua vida, você tem ainda um caminhar tão longo pela frente, você tem ainda coisas que Deus ainda não fez na sua vida, mas em nome de Jesus, esse é o tempo oportuno de Deus. A tua geração, a minha geração, nós vamos, em nome de Jesus, marcar a nossa geração. Pelos propósitos de Deus, pelas coisas que Deus há de fazer na nossa vida. Ele fala, Ele envia a sua voz, Ele manda anjos, Ele manda corvo, mas Ele decide. Mas é você, aliás, que vai decidir sair ou não da escuridão. Ele envia tantas oportunidades, mas é você que vai decidir se você quer ou não sair daquele lugar. E tudo que nós precisamos, quando nós estamos assim, mortos para um propósito, é nos colocar diante daquele que é a ressurreição e a vida. Que vocês nessa noite, eu nessa noite, venham me colocar diante daquele que é a ressurreição e a vida, e pedir para o Pai: Senhor, que se cumpra em mim, não o meu querer,
mas se cumpra em mim o seu propósito. Elias, ele decide então, depois de tanto amor, depois de tantas palavras de Deus, decide sair daquele lugar. E ele sai daquele lugar e a gente percebe, nesse verso 19, que Elias, ele sai daquele lugar e Deus fala para ele, olha, você vai precisar constituir esse rei, você vai precisar constituir esse rei, você vai precisar constituir profetas. E ele encontra, é nesse caminhar, no verso 19, que ele encontra Eliseu, que estava ali trabalhando. Ele olha para Eliseu e diz, e chama Eliseu para que Eliseu seja um seguidor dele, e assim Eliseu faz. E sabe o que me chama a atenção nessa palavra? É perceber que depois do sim de Elias para Deus, Deus opera maravilhas sobrenaturais através da vida dele. Que nessa noite Deus possa ouvir um sim bem grande da sua vida. Que nessa noite o Senhor possa ouvir um eis-me aqui muito forte do teu coração, dizendo, Senhor, eu não quero desistir das coisas que o Senhor tem para mim. Eu não vou abrir mão dos sonhos de Deus, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou abrir mão do meu ministério, eu não vou abrir mão dos dons que o Senhor tem para mim, eu não vou abrir mão. Satanás, ele vai espernear como Jezabel esperneou. Satanás, ele vai tentar de todas as formas, tentar paralisar você. Mas você tenha certeza e guarde no seu coração que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé nessa noite? Se apresente diante do Pai nesse lugar. Apresente teu coração diante de Deus. Toda palavra, ela necessita de uma resposta. Toda palavra necessita que a gente venha refletir as coisas que Deus tem falado comigo. E que essa noite seja uma palavra de você se colocar, eu não sei. Talvez Deus coloque no meu coração essa noite, porque há pessoas aqui nesse lugar, talvez pensando em desistir, pensando em olhar para trás, pensando em sair do projeto de Deus, ou tentando muitas vezes viver o seu próprio projeto. Mas o que Deus me trouxe nessa noite, querido, para trazer o teu coração nesse lugar, é que tem tanta coisa ainda para Ele fazer, que os sonhos dele são muito maiores que os teus. Dizer para você que você não pode desistir de todas as coisas que nós falamos aqui, não desista. Creia que os sonhos de Deus são muito maiores que os seus. Amém? Eu não sei se dá para a gente cantar aquela canção, se tentaram matar os teus sonhos. Era essa ou não? Feche teus olhos nessa noite. Você pode colocar a mão sobre o teu coração nesse lugar. Posso orar com eles, pastor? Eu não sei quais são os níveis de desistências na sua vida, ou como se chama a sua caverna, eu não sei. Mas apresente ela diante do Pai nessa noite. O Pai está do lado de fora nessa noite. Aliás, Ele está aqui dentro, né? Ele está chamando a tua atenção, dizendo para você sair do lugar onde você entrou, sair desse esconderijo. Peça para Ele nesse lugar, tirar todo o sentimento de desistência da sua vida. Como diz aquela canção, desse caminho eu não largo nunca mais. Eu já quebrei as pontes com o passado. Que Deus possa nessa noite ministrar isso na sua vida. Bendito seja o teu nome, Senhor. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração.
se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aqui nós estamos, Senhor Jesus, nessa noite. Pedimos em nome de Jesus essa unção sobre nós. Essa unção que nos capacita a viver as coisas que estão diante de nós. Essa unção que nos leva a não desistir. Essa unção que nos faz a não olhar para trás. Essa unção que nos tira do lugar onde nós estamos de acomodação. Essa noite, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos arranca desse lugar. Pela Tua graça e misericórdia, Senhor, nos tira desse lugar e faça-nos viver os sonhos de Deus. Faça-nos viver, ó Deus, os projetos que o Senhor colocou diante de nós. Eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor arranque de nós as nossas vontades, os nossos erros. Arranque de nós, Senhor, em nome de Jesus, todo sentimento de abandono. Elias teve um sentimento de abandono, que Deus não estava mais com ele, que ele era o único justo daquela geração. Fortalece no nosso coração nessa noite que o Senhor não nos abandona, Pai. Fortalece no nosso coração nessa noite que por mais aflitos que nós estejamos, por mais solitários que estejamos nos sentindo, o Senhor é socorro tão presente na hora das nossas angústias. Fortalece isso no nosso coração, Paizinho, porque nós precisamos ter a certeza da Tua presença em nossa vida. Leva-nos como igreja do Senhor a nunca apontar as pessoas que estão nesse processo, mas estendemos as mãos para que elas venham se colocar de pé novamente. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Pai, eu te peço nessa noite que venha o Teu reino sobre nós. Venha o Teu reino sobre as nossas casas. Venha o Teu reino sobre as nossas profissões. Venha o Teu reino, Senhor, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, casamentos nessa noite. Nós apresentamos tudo diante do Senhor. E pedimos a Deus em nome de Jesus. Declaramos que o diabo não tem poder, nenhuma palavra de Satanás pode paralisar os sonhos de Deus. Nenhuma palavra do diabo, nenhum plano arquitetado no inferno pode paralisar as coisas que o Senhor preparou para nós. Senhor, nessa noite nós clamamos neste lugar e pedimos, Senhor, anulamos, quebramos toda ação contrária do inferno sobre a vida dos Teus filhos nessa noite, tentando trazer desistência para a nossa vida, mas nós declaramos neste lugar, nós não vamos desistir. Nós declaramos neste lugar que nós não olharemos para trás. Nós declaramos neste lugar que nós não voltaremos para o lugar onde o Senhor nos tirou. E declaramos que nós vamos viver os sonhos, os projetos de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor nesse lugar. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.